E aí, beleza? Em uma cidade próxima a Seattle, várias pessoas acabam presas debaixo d'água. Uma mãe corajosa usa seu último fôlego para salvar a filha. Juntas, elas nadam para a superfície. O xerife Jude Ellis, que está praticando yoga, recebe um chamado do delegado Nestor Rosário sobre um corpo encontrado em uma praia normalmente deserta. Ao chegarem ao local, descobrem mais corpos e uma menina desmaiada. Eles a resgatam e chamam reforços. Mais tarde, outros sobreviventes são trazidos à costa pela guarda costeira e voluntários. Jude e Nestor percebem que nenhum dos sobreviventes está usando colete salva-vidas, o que parece estranho. A agente de segurança nacional, Emma Rand, informa que os sobreviventes estão pedindo asilo e ainda não conversaram com as autoridades. Jude conversa com Leah, a menina que salvou. Ela conta que ela e a mãe estavam fugindo de uma guerra no futuro. Um homem misterioso afirma que os eventos descritos por Leah ainda não aconteceram. No dia seguinte, Jude recebe um chamado sobre um assaltante na cidade e ordena que Nestor identifique os corpos. Em um hangar de aviões na praia, os sobreviventes recebem atendimento. Caleb, um dos sobreviventes, fala sobre sua jornada perigosa. Eles estavam fugindo de um desastre causado por um grupo chamado Apex, que se considera a próxima etapa da evolução humana. Uma mulher chamada Hannah menciona que seu pai a ajudou a passar por pontos de controle. Na fuga, acabaram em um local parecido com uma caverna no início do século XXI. Emma, intrigada com a história de Caleb, pergunta se envolve uma máquina do tempo. Caleb sugere que possibilidades incríveis existem. Emma e seu assistente, Bryce, têm dificuldades em acreditar nos relatos dos sobreviventes, mas decidem analisar as gravações. O acesso de Jude ao caso é revogado, e Emma o instrui a manter silêncio sobre o que aconteceu na praia. Enquanto isso, Reese, mãe de Leah, desperta em um barco de pesca. Ela está feliz por estar viva, mas ainda cospe água. Em outro local, Bryce leva orientações para a casa de Jude. Insatisfeito com as mentiras e a falta de informações, Jude liga para Emma para expressar sua preocupação. Emma insiste que manter a história em segredo ajudará a todos. Jude discorda, mas sente que não pode fazer nada. Emma participa de uma reunião privada para relatar sobre Apex. Hannah pede um par de óculos escuros a um jovem agente chamado Roy, comentando que o sol, nesta época, é muito mais forte. Enquanto os refugiados refletem sobre seu futuro incerto, Caleb demonstra gratidão pela situação atual, enquanto uma mulher chamada Abigail se recusa a comer carne de animais reais. Rebecca presenteia Leah com um coelho de pelúcia, mas a menina não sabe o que é um coelho, sugerindo um futuro sombrio para a natureza. Emma informa Caleb que os refugiados logo serão transferidos para moradias temporárias. Ela compartilha sua própria experiência como imigrante e lamenta não ter se manifestado quando encontrou homens perigosos durante sua jornada. Um homem chamado Thomas aparece na porta de Emma, dizendo ter informações importantes que quer compartilhar com o presidente. Emma exige mais provas antes de marcar a reunião. Thomas insinua que esse grupo não foi o primeiro a chegar. Enquanto isso, Jude encontra Reese em seu carro, apontando uma arma para sua cabeça e exigindo ser levada ao local onde os corpos estão armazenados. Jude obedece, mas para do lado de fora, pois não tem autorização para entrar. Reese desliga o painel elétrico, causando um apagão e verifica os corpos sem ser vista. Durante um confronto, Reese demonstra habilidades extraordinárias, derrota os seguranças e foge. Emma e Bryce ficam chocados ao verem as imagens da câmera de segurança. Jude alerta Emma sobre a presença de Reese, mas ela instrui que ele a evite caso a veja novamente. Os refugiados são levados para um antigo acampamento de verão na floresta, que parece bem escondido. Leah fica com Caleb e Rebecca, que a acolhem com alegria como se fosse uma filha. Hannah tem dificuldade para abrir uma fechadura, mas recebe ajuda de Roy, que lhe entrega os óculos escuros e pede que ela diga que os encontrou caso alguém pergunte. Emma recebe um chamado sobre o agente ferido. Percebendo a gravidade da ameaça Apex, ela e Bryce suspeitam que possa haver outro membro do Apex no acampamento de verão. Lindauer concorda em se encontrar com Thomas, que afirma ter informações secretas sobre segurança nacional. No entanto, Lindauer revela sua conexão com o grupo anterior de viajantes do tempo, sugerindo que está ali há mais tempo do que Thomas imagina. Em casa, Jude tem uma conversa tensa com Reese, que invadiu sua residência. Ela diz seu nome e revela que está procurando por sua filha, pedindo a ajuda
ajuda de Jude. Ele concorda em ouvir sua história e pede que comece do início. Reese era uma Apex, uma super soldado geneticamente modificada. Ela via os humanos comuns, chamados de Commons, como seres inferiores. Reese e outro Apex foram enviados a um campo cheio de humanos doentes. Eles não tinham medo porque eram imunes à doença chamada Mantil, criada por sua própria espécie para eliminar os humanos. No acampamento, Reese encontrou um bebê que não estava doente e se apaixonou por ele. Decidida a protegê-lo, matou seu parceiro que queria eliminar a criança. Ela levou o bebê, Leah, para casa. Seu marido não queria a criança, mas Reese o forçou a manter o segredo. Um dia, seu marido contou tudo aos líderes. Reese foi chamada para uma reunião onde lhe perguntaram se tinha algo a confessar. Ela negou, mas então seu marido entrou e disse que o segredo seria revelado. Percebendo a traição, Reese matou todos na sala, exceto seu marido. Reese decidiu deixá-lo, arrumou suas coisas e levou Leah até um transportador para viajar no tempo até um local chamado Longa Paz. No entanto, houve um problema com o transportador e todos foram separados. Antes de ser separada de Leah, Reese garantiu que a filha tivesse o máximo de oxigênio possível. Leah foi uma das 147 pessoas que sobreviveram, mas quase 400 não conseguiram. Os sobreviventes do acampamento ficaram tão abalados que decidiram realizar uma cerimônia em memória dos que se foram. Pediram permissão durante o teste de DNA. Todos tiveram que passar por esses testes porque o governo alegava querer descobrir de onde vinham os sobreviventes, mas na verdade queria garantir que não houvesse outros Apex infiltrados no grupo. Jude queria reunir Reese com Leah, mas então descobriu mais sobre os Apex. Ele assistiu a imagens dos sobreviventes descrevendo a guerra e o que os Apex fizeram com eles. Isso mudou tudo para Jude, que armou uma emboscada para Reese e a prendeu em um galpão reforçado. Jude ligou para Emma e disse que capturou a Apex. Ele pediu que Emma viesse sozinha para que pudessem falar com Reese e tentar encontrar um meio termo. No entanto, Emma quebrou a promessa e contou ao seu superior onde Reese estava. Reese ouviu parte da conversa de Jude com Emma e descobriu que sua filha estava no antigo acampamento. Enquanto tentava encontrar uma maneira de sair do galpão, uma equipe de SEALs armados chegou e tentou matá-la. Eles metralharam o galpão e feriram Reese, mas ela conseguiu escapar. Após o incidente no galpão, Jude percebeu que não podia confiar em Emma, pediu para que ela não o procurasse mais e tentou voltar à sua vida normal, onde finalmente pôde ver seu filho. Reese consegue fugir de uma casa de barcos e se recuperar do ferimento à bala. Enquanto isso, no acampamento de Craig, sua equipe planeja os próximos passos. Eles seguem o rastro de sangue de Reese, que os leva até uma loja onde encontram uma mensagem ameaçadora escrita com sangue. Na delegacia, Jude conversa com Nestor Rosário e pede para ser avisado caso algo aconteça. Nestor e Oliver trocam algumas palavras antes de Jude e Oliver saírem. Depois, Nestor libera Marshall da cela e aconselha que ele siga em frente. Craig liberta Thomas de um quarto, mas impõe a condição de que ele convença os outros refugiados a ficarem calados e seguirem as ordens. Um estranho ameaça Hannah enquanto ela toma café da manhã. Assustada, ela pede ajuda a Roy para sair do acampamento, mas ele recusa. Jude e Oliver chegam a um festival no porto. Oliver fica desapontado, pois achava que iriam pescar sozinhos, mas Jude o convence a aproveitar o festival. Antes de sair do carro, Jude vê um brinquedo de pelúcia que lhe traz lembranças de Reese. Reese está se escondendo em uma floresta. Ela ouve uma equipe tática procurando por ela, e o comandante ordena que toda a floresta seja vasculhada. Enquanto isso, Roy sai cedo do acampamento, mas fica preso no trânsito. Hannah aproveita a oportunidade e escapa pela traseira da caminhonete sem que ele perceba. Emma recebe um telefonema de Craig, que pergunta sobre o estado de Leah e ignora suas perguntas sobre a decisão de enviar uma equipe tática atrás de Reese. Do lado de fora da tenda de Leah, Emma observa Thomas instruindo os refugiados a obedecerem e pararem de falar sobre sua origem. A doutora Sophie Forbin encontra Craig em um hotel em Seattle, onde ele a atualiza sobre a situação. Em seguida, eles partem imediatamente para o acampamento de helicóptero. Escondida atrás de uma árvore, Reese elimina um soldado que encontrou sua tipóia improvisada. A doutora Forbin chega ao acampamento e se encontra com Emma. Elas discutem sobre o vírus e Emma insiste que Forbin faça tudo o que puder para salvar Leah. Claire conversa com Marshall em seu trailer e explica
expressa sua preocupação com um incidente na praia Thorn. No sofá, ela encontra um brinco grande. Jude e Oliver se divertem em uma barraca de leite no festival, enquanto Hannah anda pelo local, fascinada com tudo ao seu redor. Eventualmente, ela encontra Marshall. Emma conversa com Thomas em sua cabana e desconfia que ele tenha mentido sobre a existência de uma migração anterior. Jude está na delegacia durante o festival, enquanto distribui distintivos e algemas de brinquedo para as crianças, e Emma entra na sala. A doutora Forbin examina Leah e se surpreende ao perceber que seu estado está melhorando. Os soldados da equipe tática continuam vasculhando a selva e encontram um de seus companheiros caído. Reese os ataca um por um. A doutora Forbin conversa com Rebecca sobre Leah, mas Rebecca rejeita suas palavras, ainda abalada pelo luto. Roy encontra o cardigan de Hannah na parte traseira da caminhonete. Marshall e Hannah aproveitam a apresentação de uma banda, mas Roy a encontra e a detém. Marshall tenta confrontá-lo, mas Roy mostra seu distintivo e Jude intervém para acalmar a situação. Reese enfrenta o último soldado restante. Ele tenta desorientá-la com um dispositivo que emite uma frequência de rádio, mas Reese supera os efeitos e o neutraliza. Jude compra um sorvete para Oliver, e enquanto comem, Oliver o questiona sobre o motivo de ter ido embora. Jude o tranquiliza, dizendo que não foi culpa dele e que partiu para manter Oliver e sua mãe em segurança. Oliver aceita a explicação e abraça Jude. Emma tenta descobrir mais sobre a operação, investigando o site do departamento e ligando para o escritório, mas não encontra nada. Roy e Hannah fazem uma pausa na estrada e ele pergunta por que ela fugiu. Hannah explica que quando voltar, as pessoas ou irão odiá-la ou encontrarão um motivo para isso. Ao retornar, Hannah encontra um homem estranho em sua cabana que a ameaça. A doutora Forbin examina a saúde de Leah e percebe que o vírus está quase desaparecendo. Enquanto observa Leah dormindo, Rebecca entra e comenta que todos podem ser infectados, exceto os Apex. Reese dirige até a cidade usando uma van militar. Durante um show de fogos de artifício, um barulho alto é ouvido. Jude investiga e encontra um bilhete na boca do último inimigo de Reese, dizendo que agora é a vez dele de sofrer. Ele corre de volta para Oliver, mas só encontra o tubarão de pelúcia, pois seu filho desapareceu. Reese liga para Jude e afirma que Oliver está seguro com ela. Ela só o libertará se Jude trouxer Leah. Sem alternativas, Jude aceita. Ele tenta rastrear Oliver pelo GPS do celular, mas só encontra o aparelho abandonado dentro de um carro, pois eles já partiram. Jude vai até o acampamento, mas os guardas não o deixam entrar. Fingindo desistir, ele corre e ultrapassa a barreira. Os guardas o prendem, mas Emma chega e ordena sua liberação. Jude conta a Emma sobre o acordo com Reese, e Emma revela que Leah está gravemente doente e contagiosa, impossibilitando sua saída do leito. Reese leva Oliver para pescar no lago, usando varas emprestadas de pescadores próximos. Oliver quer ligar para Jude, mas Reese diz que seu telefone está quebrado e que Jude está ocupado procurando por alguém importante. Emma leva a doutora Forbin até a câmara de isolamento para explicar a condição de Leah. Forbin comenta que a sobrevivência de Leah nos próximos 2 dias seria surpreendente. Devido à gravidade de sua doença, Jude se recusa a acreditar e insiste que Reese também não aceitará. Forbin desconhece quem é Reese e Emma pede para falar com Jude do lado de fora. Jude, irritado, revela tudo o que sabe para Emma. Os refugiados são do futuro, o chefe de Emma é um homem perigoso e sua função é esconder informações. Emma sugere lançar um alerta para encontrar Reese, mas Jude discorda por conta dos acontecimentos anteriores. Reese ligará em 1 hora e ele pondera sobre seu próximo passo. Quando Emma sai, Jude conversa com a doutora Forbin e tenta obter informações sobre Reese. Ele pede ajuda para tirar Leah da câmara, mas Forbin recusa. Ao ameaçar abrir a unidade de isolamento, ela concorda relutantemente em acompanhá-lo. Emma descobre a fuga e liga para Jude, pedindo que retorne antes que alguém se machuque. Jude explica que se não for ao encontro de Reese, Oliver estará em perigo. Ele passa o telefone para Forbin, que sugere que, por ter sido tratada pela mãe, Leah pode ajudar a desenvolver uma cura para conter o vírus. Emma, relutante, aceita e instrui Jude a atualizá-la a cada meia hora. Oliver pergunta a Reese se ela tem filhos enquanto pescam. Reese responde que tem uma filha. Oliver quer saber por que a filha dela não está com ela, e Reese explica que elas irão se encontrar mais tarde. A doutora Forbin
Forbin conversa com Jude sobre Reese. Algumas pessoas no acampamento possuem habilidades especiais, como força e cura acelerada. Forbin acredita que seja evolução, mas Jude discorda. Ele acredita que Reese foi feita para lutar e representa um perigo. Eles encontram Reese e explicam a situação. Reese quer ver sua filha, mas Jude afirma que é arriscado e que ela será presa se for ao acampamento. A doutora Forbin se oferece para tomar o lugar de Oliver como refém de Reese. Ela ajudará a encontrar a cura para Leah. Jude volta para casa e encontra Oliver, sentindo-se aliviado. Então Oliver pergunta sobre Reese e especula que ela talvez seja a namorada de seu pai, ao que ele concorda. Mais tarde, Oliver conversa com Jude sobre seu dia. Ele sugere que Jude pode encontrar alguém melhor que Reese e Jude pergunta se Oliver conhece alguém. Luke encontra Caleb em uma capela. Ele percebe que Caleb está escondendo algo e o incentiva a ter orgulho de seu passado, mas Caleb não quer se lembrar. Luke quer suas memórias e pergunta sobre Hannah, mas Caleb não a viu. Frustrado, Luke vai embora. Hannah está em sua cabana afiando facas. Marshall conversa com um amigo sobre seu relacionamento fracassado e nega estar com Clary. Eles falam sobre Hannah e os sobreviventes em um acampamento na montanha. O amigo de Marshall pergunta sobre Hannah, mas ele não sabe por que o outro a procura. Marshall vai até a delegacia e conversa com Nestor Rosário. Ele sabe onde os sobreviventes estão, mas Nestor não acredita. Após afiar as facas, Hannah esconde uma. Ela vê Luke do lado de fora, mas Caleb a impede e conversa com Hannah sobre Luke. Acontece que Hannah já trabalhou com os Apex. Caleb pergunta se Luke a machucou e a deixa sozinha na cabana. Marshall pensa em entrar em contato com Hannah. Seu amigo tenta impedi-lo, mas Marshall não consegue parar de pensar nela. Eles usam um drone para sobrevoar o acampamento, mas uma águia o intercepta e derruba o celular. Luke encontra Caleb em sua cabana, que o confronta por ameaçar Hannah. Luke tenta convencê-lo a não confiar nela, mas Caleb o ameaça antes de deixá-lo ir. Marshall e Claire saem para um encontro. Claire menciona que encontrou um apartamento e convida Marshall para morar com ela. Paul descobre o talento de uma refugiada para desenhar e pergunta se ela pode fazer retratos. Ela concorda e Paul lhe entrega um esboço. Ele deseja ver alguém novamente. Ele mostra o desenho a um guarda e pede reconhecimento facial. O guarda hesita, mas Paul o suborna. Então ele informa Emma sobre Paul. Emma pega o desenho e confronta Paul. Ele revela que a mulher no retrato é sua esposa. Emma decide rodar o reconhecimento facial por conta própria. Ela entra em contato com alguém para ajudar. Emma dirige até a localização da esposa de Paul e a encontra. A mulher conta que eles eram casados sem problemas até Paul se envolver com um culto de um grupo que alegava vir do futuro. Emma pede provas e a esposa de Paul sai para pegar documentos. Ela encontra uma foto com Craig nela. Antes que possa reagir, a mulher atira nela com uma pistola e Emma cai no chão. Reese, impaciente com a demora da doutora Forbin, decide extrair seu próprio sangue. Forbin observa fascinada e começa a fazer perguntas, irritando Reese. Enquanto o remédio está sendo preparado, Reese se lembra dos momentos com Leah. A doutora Forbin recebe uma ligação informando que o estado de Leah piorou, o que Reese ouve e se enfurece, mas Forbin a acalma. Assim que o remédio fica pronto, elas deixam o laboratório e o administram em Leah, que se recupera rapidamente. Jude tenta entrar em contato com Emma, mas só consegue cair na caixa postal. Nestor entrega a ele um arquivo de um caso com a foto de um corpo não identificado que Reese trouxe. Jude decide assumir o caso. O agente Foster quer falar com Jude e pergunta sobre Emma. Ele vai até o último endereço conhecido de Emma e encontra seus pertences intocados. Então, ele pega um computador emprestado de Frank e descobre informações sobre Port Cannon e Craig. Nestor descobre a verdade com Jude e o perdoa. Eles discutem a história de Marshall e sua ligação com a situação. A família de Marshall sofre um acidente de carro, resultando na morte de sua mãe. Marshall acorda confuso e abalado. Ele compartilha sua percepção com Nestor, mas Nestor ignora. Marshall encontra um amigo em um restaurante e conversa sobre as tentativas de entrar em contato com Hannah. Jerry, pai dele, informa sobre a ligação de Nestor e lhe dá dinheiro. Marshall dirige até o local do acidente e Claire o segue. Hannah liga e Marshall escuta pessoas perto de sua cabana. Nestor instrui Marshall a ir para a delegacia. Jude e Nestor acreditam na história dele e ele identifica a pessoa morta na
na foto. Um flashback mostra o acidente e o envolvimento de Craig. Ele encontrou a esposa de Paul e eles discutiram seus planos contra os Apex. Craig recebe uma promoção do senador Hall. 2 anos depois, descobrem que mais 47 pessoas apareceram. A doutora Forbin informa Rebecca que Leah se recuperou completamente, mas tem outros planos para ela. Rebecca suspeita que Reese ajudou Leah e a alerta sobre os Apex. Forbin realiza experimentos com a cura junto com Reese. Ela a combina com suas próprias células sanguíneas e obtém resultados impressionantes. Forbin atualiza Reese sobre a condição de Leah, mostra uma foto da menina e planeja transferi-la para um hospital para facilitar a fuga. Então elas combinam um horário para se encontrarem. Reese pede ajuda a Kurt Cooper para obter documentos legais, mencionando suas conexões com a máfia. Kurt leva Reese até um esconderijo e a apresenta a Victor, o líder da organização. Reese explica o que precisa, mas Victor duvida dela. Reese neutraliza os homens de Victor e exige que ele abra a bolsa de dinheiro. Nestor investiga um caixa eletrônico danificado com dinheiro desaparecido. A doutora Forbin se encontra com Craig em um pier. Ela fabrica uma explicação para a cura de Leah e Craig se oferece para ajudar, mas informa que sua pesquisa pertence ao governo. Forbin é impedida de entrar no acampamento e sai dirigindo frustrada. Reese se prepara para a viagem com Leah e a doutora Forbin liga para ela, relatando o problema, mas ela ignora. Forbin implora por outra amostra de sangue para salvar Reese, mas Reese está focada apenas em salvar Leah. No caminho, Forbin sofre um ataque cardíaco enquanto dirige e perde a consciência. Ao acordar no hospital, espera por más notícias. Reese retorna a Victor para comprar armas. Caleb escuta barulhos de máquinas pesadas no parque e conversa com o agente Bryce Foster sobre o aumento da segurança. Marshall toca uma serenata para Hannah pelo telefone, enquanto Caleb informa Marshall sobre a busca feita pelo HSI e Gabe sugere expor a verdade sobre o acampamento. Craig recebe um e-mail da doutora Greta Pryor contendo um link para as fotos enviadas. O agente Roy revira a cabana de Hannah, mas ela esconde o telefone. Caleb, Hannah e Rebecca discutem sobre Marshall durante o almoço. O agente Foster confronta Caleb sobre o telefone, mas Caleb o questiona de volta. Caleb expressa suas preocupações e joga o telefone na água. Thomas encontra álcool em sua cabana e Caleb o confronta, quebrando o seu joelho. Jude se lembra de uma operação contra drogas com o sargento Doucette e Corey Mack. Ele visita a casa onde a operação ocorreu e conversa com Nestor Rosário. Depois discute suas descobertas sobre Doucette com Martin e Woodham, e Martin reúne mais informações sobre o caso de Jude. Jude visita sua ex-esposa Amy e o filho deles, Oliver. Eles discutem a investigação e entram em conflito sobre a inscrição de Oliver no time de futebol. Amy confessa que conheceu alguém e acusa Jude de ser uma ameaça. Em um flashback, Doucette visita a casa de Jude e se oferece para ajudar. Amy implora para que Jude desista do caso e leva Oliver para a casa de sua mãe. Martin liga para Jude informando sobre um encontro arranjado por um de seus contatos e fornece o endereço. Então Jude vai até o local, mas percebe algo estranho. Não há seguranças no prédio e o endereço fornecido fica no 3º andar. Pressentindo algo ruim, Jude decide sair do local. Ele aguarda Martin em um café, refletindo sobre o dia em que perderam o caso. Após Doucette sair do tribunal, Jude perde o controle e o acerta no rosto. Pouco depois, Martin chega ao café e entrega um envelope a Jude. Eles discutem as informações coletadas pelos contatos de Martin, aumentando a desconfiança de Jude. Nesse momento, Craig liga para Jude e pede para se encontrarem. Nestor para o carro de Craig e solicita seus documentos, mas ele não os tem e tenta mostrar suas credenciais. Então Jude bate na porta do outro lado e começa a conversar com Craig. Jude sente cheiro de álcool no carro e se preocupa. Nestor ordena que Craig saia do veículo. Durante a busca, Jude encontra uma pistola no porta-luvas com a numeração raspada e Craig é preso imediatamente. Leah finalmente recebe alta da enfermaria. Rebecca a acompanha para fora da cabana, onde uma enfermeira entrega o coelho de pelúcia esquecido de Leah. Enquanto caminham pelo acampamento, os outros sobreviventes olham para Leah com expressões curiosas. Leah questiona Rebecca sobre os olhares, mas ela a aconselha a ignorá-los. Craig está na sala de interrogatório, algemado. Jude lhe entrega um copo de
de chocolate quente e eles conversam. A prefeita Conway chega exigindo explicações e Jude relata a situação, fazendo a prefeita decidir falar diretamente com Craig na sala de interrogatório. Craig consegue convencê-la a permitir que os refugiados visitem a cidade. Mais tarde, Rebecca e Caleb conversam na cabana. Caleb percebe que Rebecca está preocupada e tenta acalmá-la. Eles falam sobre seus medos desde a chegada ao acampamento, até Leah entrar e informar que ela e Rebecca estão em uma lista. Elas seguem para uma cabana onde todos os refugiados estão reunidos e confirmam que Leah e Rebecca foram escolhidas para visitar a cidade. Caleb tenta convencer Rebecca a não ir, acreditando que seja perigoso, mas ela insiste e ambas embarcam no ônibus. Do lado de fora do acampamento, Reese mira nos guardas. Ela vê um deles pegando algo do chão e se lembra do brinquedo de Leah. O guarda entrega o brinquedo para Leah pouco antes de ela e Rebecca subirem no ônibus. Diante disso, Reese percebe que precisa mudar seus planos. No ônibus, o agente Foster dá instruções aos refugiados e coloca braceletes de rastreamento neles. Naomi desperta em sua cama e se surpreende ao ver a enfermeira e o Dr. Fleischer. Ela pergunta sobre um homem chamado Eli, mas descobre que ele não chegou. Naomi se sente aliviada e menciona que tem trabalho a fazer. A enfermeira mostra a Naomi seus novos aposentos e informa que o agente Foster está no comando do acampamento. A garota quer falar com ele, mas a enfermeira aconselha que espere. Ela pede marcadores e começa a escrever em uma linguagem estranha nas paredes de sua cabana. Caleb vê e pede para entrar. Naomi permite e explica que foi marcada pelos Apex. Enquanto isso, Nestor acompanha Marshall nos preparativos para encontrar os refugiados. Ele informa Marshall que Hannah pode estar entre eles e o designa como seu guia. Também o instrui a coletar informações sobre o acampamento e reportar de volta. A prefeita Conway e Jude aguardam a chegada do ônibus. Assim que ele para, o agente Foster se apresenta ao prefeito e alguns refugiados desembarcam, incluindo Hannah. Ela e Marshall se reencontram, o que desperta o ciúme de Roy. Marshall leva Hannah para conhecer a cidade, seguido por ele. Eles param perto de uma estátua, onde Marshall conta uma história sobre um ato de vandalismo que cometeu. Hannah acha engraçado, mas Roy não. Eles seguem até a orla, onde Marshall fala sobre sua dor em relação à situação e convence Hannah a fugir com ele. Eles se beijam e embarcam em um barco para o outro lado da costa. Marshall e Hannah conversam sobre suas experiências passadas, incluindo a primeira desilusão amorosa de Hannah com alguém chamado Micah. Marshall decide ir até a loja de bebidas. Nestor encontra Marshall bebendo em uma mesa e pergunta o que descobriu. Ele afirma que tudo foi um erro e vai embora. Hannah encontra um idoso vendendo quinquilharias, que percebe sua tristeza. Entre os itens, ela encontra seu medalhão, mas sai sem pagar. Roy a puxa para longe do idoso, que ainda segura o medalhão. Ele então compra o objeto e descobre que dentro há uma foto de Marshall. Leah e Rebecca descem do ônibus e Jude se oferece para guiá-las. Eles exploram a cidade juntos e Jude questiona Rebecca sobre o acampamento. No início ela hesita, mas depois decide falar. Eles visitam uma loja de lembranças onde Leah recebe um cartão com uma escrita estranha. Em seguida vão até um parque e Jude ajuda Leah no balanço. Reese observa à distância. Quando chegam a um ponto de referência indicado no cartão, Leah vai ao banheiro. Reese a retira pelo acesso do teto e Jude a ajuda a remover o bracelete de rastreamento. Depois Leah abraça Jude e eles se despedem, alertando um ao outro para terem cuidado. Rebecca observa Leah no carro enquanto ele se afasta e confronta Jude, afirmando que ele cometeu um erro grave. Jude discorda, dizendo que Leah está no lugar mais seguro possível. Após fugirem do grupo de refugiados, Reese e Leah se preparam para deixar a cidade e seguir para um motel. No entanto, Reese percebe algo estranho no brinquedo de Leah e descobre que ele contém um dispositivo de rastreamento. Elas entram no carro e saem rapidamente. Na delegacia, Nestor entrega a Jude um panfleto sobre uma reunião relacionada à identidade dos refugiados, fazendo-o suspeitar que a fuga de Leah e Reese foi facilitada. Reese acelera o carro, mas os pneus furam de repente. Uma equipe tática começa a atacá-las. Um dos homens agarra Leah e os agentes finalmente nocauteiam Reese. Craig informa alguém por telefone que capturaram o alvo. Reese está em uma missão
com outro soldado quando vê uma foto do filho de Jude. Memórias do passado surgem. Descobre-se que ela está amarrada a uma mesa de operação, sob a supervisão de Craig e um médico. O médico examina Reese, mas não obtém resposta. Greta insiste para que a operação prossiga, mas o médico explica que extrair o DNA de Reese pode matá-la. Craig sugere um plano para despertá-la com a ajuda da doutora Forbin, que concorda e segue para o acampamento. Ela se surpreende com as condições em que Reese está vivendo, mas Craig insiste que são apenas precauções. A médica se comunica com Reese mentalmente, e ela desperta perguntando por Leah. Reese alerta a doutora Forbin sobre as verdadeiras intenções de Craig e a aconselha a não prosseguir. Forbin promete voltar para resgatá-la. Antes de partir, Craig revira a bolsa da médica, mas não encontra nada. Forbin sai levando uma amostra do sangue de Reese. Paul deixa sua cabana e encontra Roy, que está de guarda. Ele pergunta sobre Emma, que está desaparecida há 10 dias. Roy garante que ela está afastada por motivos médicos e logo retornará. Paul então sai da área. Enquanto isso, os moradores se reúnem no bar exigindo respostas de Jude, Nestor e da prefeita Conway sobre o acampamento. Gabe incita a multidão, que se prepara para atacar o local. Jude deixa Nestor encarregado da situação e vai até o acampamento para alertar o agente Foster. Gabe informa Marshall sobre o plano, mas ele ignora. Jude chega ao acampamento e é levado pelo agente Foster até um local onde encontram um corpo. Ele revira os bolsos da vítima e encontra as chaves do carro de Emma. Nestor tenta conter a multidão e acaba prendendo alguns dos moradores. Depois ele revela o que Jude descobriu e pede para que a multidão se disperse. À noite, Nestor conversa com o último prisioneiro e depois se encontra com Jude. Ele mostra a Nestor um conjunto de chaves que pode levar ao paradeiro de Emma. Gabe informa Marshall sobre os acontecimentos e Roy visita Marshall levando o medalhão de Hannah. Rebecca conversa com Caleb sobre a perda da filha e Caleb tenta confortá-la. Então Rebecca segue Naomi até sua cabana. Ela fala sobre sua filha, Rachel, e ambas discutem uma missão. Hannah encontra Roy do lado de fora de sua cabana e eles conversam. Os agentes do HSI vasculham as cabanas e encontram a arma desaparecida de Emma dentro de um armário. Paul é preso e Jude lhe entrega um cartão de contato para ajudá-lo. O agente Foster conversa com Craig por telefone, que ordena que Jude seja escoltado para fora do acampamento. Foster tenta argumentar que envolver Jude seria suspeito, mas Craig insiste. Jude não se surpreende e sai sozinho. Enquanto Caleb dorme, Rebecca deixa a cabana e segue para a casa de Naomi. Lá ela encontra outros sobreviventes e é recebida pela garota. Enquanto isso, Martin entrega a Jude os dados obtidos com as chaves de Emma. Paul espera em uma sala até que Greta, sua esposa, a quem ele chama de Eve, entra. Ele desmorona, mas logo recupera a compostura. Eles falam sobre o que aconteceu e Greta menciona uma nova missão na qual precisa da ajuda dele. Greta entrega um roteiro a Paul e explica da importância da gravação. Então ele aceita, mesmo com relutância. Ela leva Paul até o pier, onde ele se impressiona com o ambiente. Ele pergunta quando conhecerá os outros que vieram com Greta e critica pessoas que passam tempo demais nos celulares. Mais tarde, Greta mostra a Craig o vídeo de Paul. Craig pergunta se há outra opção, mas ela acredita que essa é a melhor maneira de encobrir o que aconteceu na praia. Na segunda migração, em 2194, Grace e Diana pedem ajuda e uma grande multidão se reúne diante do portal. Reese alerta sobre uma ameaça iminente dos Apex e uma explosão causa pânico, então as pessoas tentam encontrar segurança em Longa Paz. Rebecca conversa com Naomi sobre sua filha ter sido levada pelos Apex. O agente Bryce Foster se reúne com sua equipe para se preparar para outro ataque. Caleb e outros sobreviventes percebem que grafites estão sendo apagados. Naomi informa ao agente Foster sobre um terremoto iminente em Cuba e Caleb confronta Naomi sobre sua relação com Rebecca. Hannah se desculpa com Roy e lhe entrega flores. Caleb tenta fazer Rebecca falar sobre a perda que sofreram. O agente Foster recusa o suborno de Naomi e Caleb escreve uma carta de desculpas para Rebecca. O agente Foster impede Naomi e os sobreviventes de saírem do acampamento. Um disparo é ouvido e Foster é encontrado sangrando. Jude e Nestor encontram Mary, que revela seu verdadeiro nome como Diana. Eles conversam com ela sobre a segunda migração e a ascensão
extensão dos Apex. Jude mostra fotos dos suspeitos para Diana e ela reconhece Noah e Eve. Ele menciona uma gravação e o perigo que todos enfrentam. O delegado Roland informa Jude sobre a agente do FBI Jennifer Doyle, que faz parte da primeira migração. Jude distrai Jennifer enquanto Diana a observa. Jennifer pede gravações e documentos, mas Jude insiste em seguir os procedimentos corretos, fazendo a mulher deixar a delegacia. Paul questiona sua situação e entra em contato com Jude. Ele descobre sobre as gravações e o risco que os sobreviventes correm. Jude e Nestor falam com Diana sobre a segunda migração e o dispositivo que ela estava construindo. Ele menciona a neve incomum nas montanhas e Diana pergunta como podem deter os membros da primeira migração. Dentro do trailer de Marshall, Jude e Diana discutem suas opções. Ela sugere uma forma de torná-los invisíveis e Marshall aceita ajudar. Jude decide seguir com o plano e Nestor guarda o primeiro dispositivo de Diana no depósito de evidências. Craig se despede de Rachel, que está trabalhando em sua missão. Ela possui a marca dos Apex no ombro, assim como Naomi. Craig, Lindauer e Greta Pryoror iniciam seu plano. Ele administra o acampamento enquanto Greta retorna para casa. Craig leva Leah consigo e ela conhece Caleb, o homem que está lamentando o desaparecimento de Rebecca, sua esposa. Craig pretende libertar os sobreviventes, mas precisa finalizar documentos e distribuir vacinas. Greta entrega novos documentos legais a Paul, mas ele não fica contente com isso. Enquanto isso, Caleb informa Craig que os Apex sequestraram Naomi e Rachel, que ele pensava ser sua filha adotiva, mas ela é, na verdade, filha de Caleb e Rebecca. Greta leva Paul ao recital de piano do filho deles, deixando-o sem palavras. Ao voltarem para casa, comemoram a vida do menino, mas o clima muda quando Greta reproduz uma conversa gravada entre Paul e Jude, revelando que Paul é um traidor. Paul morre após beber vinho envenenado e Greta informa Craig sobre a morte dele causada por um composto químico desenvolvido para eliminar os refugiados. Mason Spencer continua o trabalho de Sophie em um antídoto feito a partir do sangue de Reese. Sophie decide usar o antídoto, acreditando que não tem outra escolha. Na garagem de Jude, Marshall conversa com Diana enquanto ela finaliza o dispositivo. Jude chega com um dos componentes necessários, mas um barulho do lado de fora interrompe a conversa. E Jude investiga e encontra Sophie, que implora por sua ajuda. Ele se surpreende ao vê-la e fica decepcionado por ela não ter contado que sabia onde Reese estava. Quando Nestor chega, Jude sugere buscar a ajuda de Reese. Enquanto isso, Reese tem visões de sua filha e chama pelo nome de Leah. Vivek, que monitora sua condição, aumenta o volume de um som de alta frequência, fazendo com que o coração de Reese pare. Ele sai, acreditando que ela está morta. No entanto, Reese desperta e consegue escapar. Jude e Sophie chegam ao local onde Reese está presa e a encontram dominando os guardas. Quando se preparam para sair, Vivek segura Sophie como refém. Jude e Reese abaixam suas armas, mas Jude revela uma pistola escondida, permitindo que Reese atire em Vivek. Antes de morrer, Vivek informa Reese sobre a localização de Leah. Reese ajuda Sophie a se sentar, e as duas se encontram no laboratório da doutora. Então Reese destrói o frasco contendo a fórmula criada por Sophie. Depois que Reese vai embora, ela injeta em si mesma uma solução de reserva e se recupera de sua condição. No entanto, pouco depois, ela desaba nos braços de Mason. Jude e Nestor reúnem o equipamento necessário para que Diana finalize uma máquina capaz de apagar todos os dados sobre os sobreviventes. Diana continua trabalhando no dispositivo quando o laptop de Jude recebe uma notificação sobre o grupo de Naomi, incluindo Grace, sua esposa. Diana corre para encontrar Grace imediatamente, mas Nestor a convence a terminar o dispositivo antes de sair. Ao mesmo tempo, Marshall chega ao acampamento exigindo ver Hannah. Ele agride Roy e é contido e preso pelos agentes do HSI. Enquanto o levam, Roy encontra um bilhete escondido no bolso de Marshall e percebe o perigo iminente. Jude e Reese chegam à casa dele, onde Nestor os informa sobre a decisão de Diana de partir e a conclusão do dispositivo. Caleb conversa com Leah, que está com ele em sua cabana. Ela expressa seus medos sobre o futuro incerto, mas Caleb a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Roy chega à cabana de Caleb e o alerta sobre o perigo que Craig impôs a eles e aos outros sobreviventes. Enquanto isso, Craig ordena que Lydia Doyle torture
capture Marshall em outra parte do acampamento. Nestor atravessa o portão do HSI com seu carro de patrulha. Após Craig falar com os sobreviventes, ele o encontra. Nestor exige a custódia de Marshall, que havia ido ao acampamento na noite anterior. Enquanto Marshall é levado para fora de uma cabana, Roy discretamente entrega-lhe um bilhete. Nestor e Marshall deixam o acampamento, confirmando seus objetivos. Caleb reuniu os sobreviventes e Reese entrou no acampamento usando o carro da polícia. Caleb encontra Roy em uma área isolada do acampamento, aguardando a chegada de Reese. Assim que ela chega, eles discutem seus papéis no plano e o colocam em ação. Após eliminar todos os guardas, Reese joga um rádio para Jude, que o usa para provocar Craig. Craig ordena uma busca ao encontrar os guardas amarrados em uma cabana, mas eles descobrem que todas as cabanas estão vazias. Então ele manda rastrear o sinal do rádio usado por Jude. Os sobreviventes permanecem dentro da cabana de Naomi, onde Leah lê as escritas na parede e comenta sobre um padrão que percebeu. Hannah diz a Leah para permanecer em silêncio e Caleb acalma Thomas, que começa a entrar em pânico. Enquanto isso, Jude e Nestor aguardam do lado de fora do acampamento para que a eletricidade seja cortada da cerca de segurança. Marshall chega com a boa notícia de que conseguiu um ônibus. Roy corta a energia com sucesso. Jude e Nestor então cortam a cerca. Alguns agentes do HSI rastreiam o sinal do rádio de Jude, mas ele fica preso na cerca. Jude e Nestor seguem em frente e se separam, pois o objetivo de Jude é apagar os dados sobre os sobreviventes usando o dispositivo de Diana. Craig e Lydia Doyle detêm Roy na sala do servidor, enquanto Jude alcança os sobreviventes e os guia para a brecha feita na cerca. Reese e Leah finalmente se reencontram, e Jude segue para a sala do servidor para completar sua missão. Dentro da sala, Jude confronta Craig e Lydia, mantendo-os sob a mira de sua arma. Lydia revela que está com uma arma apontada para a cabeça de Roy, forçando Jude a abaixar sua arma, que Craig pega. Do lado de fora, Hannah segura a cerca para permitir que as pessoas passem, mas quando a eletricidade volta, ela leva um choque. Reese rapidamente a puxa para longe. Craig atira em Lydia para garantir que ela está morta. Enquanto Roy sai da sala, Jude e Craig conversam. Caleb carrega Hannah, que consegue se recuperar, enquanto Marshall sorri aliviado. Jude mostra a Craig o dispositivo de Diana, e Craig, sendo uma das pessoas do futuro, toma a decisão final. Jude dá seu depoimento, dizendo que mal conhecia Craig e não fazia ideia de onde ele estava. Após sair do tribunal, Jude e Nestor se sentem aliviados. Jude dirige até uma fazenda segura e entrega a Caleb e Hannah seus novos documentos de identidade. Apesar de ainda não terem encontrado Rebecca, Jude garante a Caleb que o manterá informado. Antes de ir embora, entrega um papel para ele. Reese e Leah chegam e avisam Jude sobre sua possível ligação com o esquema de Naomi. Caleb vai a uma universidade e reencontra sua filha, Rachel, em um encontro emocionante. Enquanto isso, Greta e seus associados planejam o próximo passo, já que não conseguem mais contato com Craig. Greta manda Drew rastrear e neutralizar a doutora Sophie Forbin. Na delegacia, Jude e Nestor definem novos objetivos, enquanto Roy leva provas para a sala de evidências. Quando Drew chega ao hospital, encontra Sophie inconsciente na cama. Antes que consiga injetar um suposto veneno, Sophie agarra seu braço e o quebra. Ela sai do quarto e uma enfermeira encontra Drew caído no chão. Enquanto isso, Sophie se afasta do hospital com seus olhos exibindo uma cor estranha. Terminando assim a primeira temporada de The Crossing, série de ficção científica e drama de 2018. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.